Você se lembra do clássico O Feitiço de Áquila, que fez muito sucesso na década de 80? Pois é, no quadro Curiosidades do Cinema e Vídeo, a gente vai matar saudades deste grande filme. Mas antes da gente falar dele, eu te peço como sempre para se inscrever no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Então vamos lá? Quadro Curiosidades do Cinema e Vídeo. Pois é, O Feitiço de Áquila fez tanto sucesso, mas tanto sucesso na década de 80, que a gente não consegue esquecer deste grande clássico do romance. E um romance medieval, um romance épico que marcou muito mesmo esta grande década. Para ser específico, o filme foi lançado em março de 1985. Na trama, o bispo que comanda o local descobre que sua amada, Isabel, está apaixonada por um cavaleiro e ele, bastante enciumado, então resolve lançar uma maldição bem aterrorizante sobre o casal. Durante o dia, a Isabel se torna um falcão e à noite, o cavaleiro por quem ela se apaixona se transforma em um lobo. Ou seja, dessa forma, mesmo estando perdidamente apaixonado, os dois então não conseguem se encontrar na forma humana. Resta então, como única esperança, o amigo Philip, que é interpretado por Matthew Broderick, o único que conseguiu escapar das muralhas de Áquila. Pois é, para começar as curiosidades, o filme é dirigido por Richard Donner, um dos grandes diretores da década de 80, que fez filmes como, por exemplo, Superman, o filme, aquele clássico do Christopher Reeve, para mim o melhor de todos até hoje já feito sobre o Homem de Aço. Além disso, ele também dirigiu A Profecia, Máquina Mortífera e também o grande clássico da década de 80, Os Goonies, de Steven Spielberg. O longa poderia ter sido na época mais um simples filme de amor, daqueles que a gente já estava acostumado a assistir nas telonas. Mas o fato de ter o pior tipo de separação possível, aquela que não é concretizada e portanto jamais será superada, transformou O Feitiço de Áquila em um filme memorável, inesquecível. E olha que muitas pessoas acreditam que uma história como essa poderia ter sido originada em um livro, ou seja, na literatura, como muitos filmes fazem. Mas não, esta ideia mirabolante foi criada por Eduardo Guimara, que na época também era bastante conhecido, com outras produções como, por exemplo, Inimigo Meu. Quem não se lembra desse filme, hein, gente? Portanto, ao contrário do que muitos pensavam, não, Feitiço de Áquila é um filme original e não uma adaptação, como muita gente acreditava. Mas de onde surgiu essa ideia, hein? Pois é, na década de 80 ela estava bastante em alta e era muito comum em outras produções, filmes, clipes, trailers, músicas e muito mais. Quem não se lembra da série Manimal, que também passava e divertia muita gente. O clipe do a-ha, Hunting High and Low, e também um dos grandes clássicos do cinema, Um Lobisomem Americano em Londres. Pois é, ideias mirabolantes era o que não faltavam na década de 80. E outra curiosidade é que, apesar do filme ser romântico, ele tinha uma trilha sonora bastante diferente daquela que a gente estava acostumada nos filmes mamão com açúcar da época. Pois é, a trilha sonora era baseada no velho rock and roll. E o que dizer então dos efeitos especiais, porque precisava de transformação, já que ela era um falcão e ele era um lobo. E como mostrar isso no filme? Pois é, os efeitos especiais não eram lá essas coisas na época não, acredito que hoje seriam bem melhores. Mas era até interessante ver as transições, algumas coisas meio toscas, mas que na época a gente gostava bastante. Os olhos vermelhos dos personagens durante a transformação a gente gostava muito, viu? Para quem quer saber onde o filme foi filmado, pois é, foi numa província italiana, portanto, lá na Itália o Feitiço de Áquila foi gravado. E o filme foi indicado a 2 Oscars, mas não venceu nenhum. Ele foi indicado nas categorias de melhor mixagem de som e melhor edição de som. E olha só que interessante isso. Primeiramente, o papel do Navarre, que é o cavaleiro lá do filme, ele foi designado ao ator Kurt Russell, que na época negou, não quis fazer este personagem, o que fez com que a produção contratasse o ator holandês Rutger Hauer, que na época já tinha feito outros filmes famosos, como A Morte Pede Carona e o grande clássico com Harrison Ford,
Blade Runner. Quando fez o filme, Rutger Hauer tinha apenas 41 anos. E para quem ainda não sabe, infelizmente o ator nos deixou em 2019, vítima de uma doença que não foi revelada pela assessoria de imprensa dele. Com relação à atriz principal, dispensa comentários, né? A nossa querida Michelle Pfeiffer, que na época tinha apenas 27 anos. Hoje, ela continua atuando firme aí no cinema e está com 62 anos de idade. E é claro que a gente não pode deixar de falar do ator principal do filme. É isso mesmo. Para você que pensava que era o Rutger Hauer ou a Michelle Pfeiffer, não. Na produção, o ator principal considerado pelos próprios criadores do filme é sim Matthew Broderick. Estava começando ainda bem novinho, ele tinha apenas 23 anos quando fez o Philip, o rato, lá no Feitiço de Áquila. Hoje o ator está com 53 anos. E olha que Feitiço de Áquila deu a ele um pontapé inicial numa carreira de sucesso. Lembra que ele estava também em Curtindo a Vida Adoidado, um grande clássico da década de 80, dirigido e roteirizado aí pelo nosso querido e saudoso John Hughes? Pois é, Matthew Broderick está com 53 aninhos de idade hoje, hein, gente? E por fim, John Wood, que fez o tão odiado Bispo, que lançou aquela maldição tremenda no casal que a gente tanto amava, infelizmente também nos deixou com 81 anos de idade. E aí, gostou de matar saudades com a gente aqui no Cinema e Vídeo, neste quadro Curiosidades? Pois é, se você quiser que a gente comenta outros filmes, é só você falar aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A gente te pede para se inscrever, para incentivar ainda mais o nosso trabalho árduo aqui no Cinema e Vídeo. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo. A gente traz mais vídeos daqui a um tempinho, aguarde. Um abraço, até lá!